Pessoal, bem-vindo ao podcast Mesa CCE, onde a gente coloca aqui nesta mesa assuntos relevantes, importantes, para você que é empreendedor e busca atingir novos resultados na sua carreira profissional. E para isso, hoje, nós estamos aqui com o Thiago Ramos, especialista em vendas, operações e algo importante, em proteção do seu patrimônio. Então, tudo isso aqui nesta mesa. Então, Thiago Ramos, bem-vindo ao Mesa Podcast CCE. Obrigado, Romero. Boa tarde. Tudo bem, pessoal? É muito bom fazer parte aqui desse projeto, né? A gente vem conversando já há um bom tempo desses temas e vendo como é importante levar esse tema para as pessoas. Pois é. Né? Às vezes as pessoas criam barreiras para discutir, para debater de assuntos que são pertinentes do nosso dia a dia, né? Com certeza. E muitas das coisas que a gente vai conversar vai ser boa para a gente abrir um pouco a mente. E colocar em prática, né? E principalmente colocar em prática, né? Que eu acho que é o mais importante. E eu achei interessante aqui, Thiago, quando fui fazer a sua abertura, né? O quanto, né? Quantas especializações, vendas, operações, né, e proteção também. Agora, eu acredito que para chegar, né, a essa função aqui, essas especialidades, por trás disso deve ter tido uma grande história, né? Então vamos aproveitar esse momento aí para que Thiago Ramos possa estar se apresentando, contando como foi que começou essa jornada profissional. Vamos lá. Hoje eu tive o privilégio de conseguir fundar o meu grupo, né, que é o grupo Trimo, Sim. que é voltado para seguros e consórcio, e com o lema principal de proteção ao seu patrimônio, que é a vida. Joia. E seus bens. Perfeito. Seja físicos ou materiais, ou seu bem como vida, né? Mas tem uma trajetória muito grande. Imagino. Né? São 24 anos de história já 24 anos. De mercado. Dentro na área comercial já beirando já os 20 anos, Sim. Então já tem uma experiência boa, né? Pela frente. Foram bastante tempo na área de telecom. Né? Isso foi onde você começou, Thiago? Foi onde eu bati o centro na carreira profissional, foi em telecom, desde atendente de call center, de imaginar que nunca ia trabalhar com vendas. Eu dizia, nunca quero trabalhar com venda, eu quero estar lá vendendo para alguém. Mas acontece algumas vezes esse preconceito, né? Acontece, mas eu digo que foi minha principal escola, foi o call center. Por quê? Porque a gente aprende a lidar com emoções. Principalmente por a gente receber aquela demanda. Ninguém liga para o call center feliz da vida. Sempre liga porque tem um problema. Interessante isso aí. Não é? A gente liga por ter um problema. A gente não liga, vou te elogiar que teu serviço tá bom. Ninguém vai perder teu tempo. Ninguém liga agradecendo, né? Geralmente é mais questionando, reclamando. Então é reclamando que tá há muito tempo. E a gente passa por isso no dia a dia. Sim, então, sim. A gente tem que ter pessoas do outro lado da linha que possa reverter esse cenário de insatisfação e trazer um momento de credibilidade de novo para a pessoa. Você falando isso já é um exemplo de controle emocional. Exatamente. Eu acho que hoje está muito voltado para a inteligência emocional. Isso mesmo. Quem tem um controle emocional consegue ter sucesso em seus negócios, né? Porque você não vai se demandar todos os dias com flores. Não. Vai ter muito mais espinhos do que flores. Perfeito. E nessa construção profissional, a gente vai aprendendo a passar por isso. Então, eu digo que foi minha grande escola, foi o call center. Então, eu aprendi muito no call center, naquela extinta Telemar. Então, faz um bocadinho de tempo já, né? Isso reforça, assim, as estatísticas falam assim, que 15% do sucesso é o conhecimento técnico. 85% está relacionado à tua capacidade de lidar com tuas emoções, né? A capacidade de saber se relacionar, a capacidade tua de comunicação. Então, você já contando aí o início da tua história, você já foi treinado e testado na prática, né, em cima disso. E logo depois, qual foi o teu outro nível que você já chegou? A gente começou o trabalho de vendas. Para quem disse que nunca ia trabalhar com vendas, né? Tive minha primeira experiência com vendas traumática, não deu certo. Parei de vez com vendas, voltei para trabalhar do administrativo, que eu disse, eu não consigo ter essa capacidade de estar vendendo para ninguém. E passou-se alguns anos, eu decidi voltar
para a parte de vendas. Certo. Depois desse período aí de frustração, vamos dizer assim. Uns 2 anos na parte administrativa. E quando a gente tomei essa decisão, foi algo dentro de mim para dizer, ou eu vou e dá certo, olha aí. Ou eu não consigo mais trabalhar na área de vendas, vou trabalhar na área financeira, num administrativo. Foi o momento da decisão, Thiago, isso aí? Foi o momento da decisão. Certo. E quando eu tomei essa decisão, eu entendi depois o porquê eu não conseguia vender. Porque eu acho que para a gente vender, a gente tem que se vender a si próprio. Se a gente não consegue vender aquilo que a gente está vendendo com você como consumidor, você não vai conseguir ter sucesso. Só vende o que compra, né? O que compra, né? Verdade, é a frase principal, isso daí. Principal. Então, quando eu tomei essa decisão de voltar para a área de telecom, de acreditar, de apostar em mim de que era capaz, então eu consegui ter sucesso com isso daí. Então, foi logo como consultor, poucos meses já virei líder de equipe. E aí começou a carreira vai deslanchando como líder, como gerente, e aí vai implementando projetos de acompanhamento, feedback, você vai se aprimorando, né? Então houve uma superação aí, né, Thiago? Uma superação, né? Fala pra gente assim, o líder que algumas vezes desiste, né, na primeira tentativa, na barreira, e algumas vezes desiste dos seus sonhos, dos seus projetos. O que é que você diria para essa pessoa, para ele poder... Você está demonstrando isso na sua própria história, essa superação. O que é que você daria como uma dica? Acho que tem 2 pontos fundamentais, né? O primeiro é você se capacitar. Eu acho que é importantíssimo a gente se capacitar e buscar entender soluções do que é onde a gente está pecando, de onde a gente está errando. Identificar, né, que aquilo ali pode ser melhorado. Graças a Deus eu tive gestores na minha vida que eles me desafiavam o tempo todo. Sempre sabiam qual era o meu gatilho para eu poder não estar ultrapassando ele, e me provocava para eu poder ultrapassar esse gatilho. Então, eu acho que você ter pessoas do seu lado que acreditem em você, mesmo quando você está longe de alcançar o seu objetivo, mas aquela pessoa pode ser o teu gatilho. Por que tu não vai? Ótimo. Entendeu? E esse é o papel do líder. É o papel do líder, né? Não é de e quando a gente chega num cargo de o gestor principal da empresa, a gente tem que atingir uma maturidade que você está se cobrando o tempo todo para se ter essa evolução. Então aí a gente vai para a parte de capacitação. Perfeito. A gente está sempre estudando e buscando meios, alternativas, conversando com outras pessoas. Trocando ideias, né, Thiago? Eu acho que essa experiência de troca, vamos dizer, de cultura, de uma pessoa para outra, de gerações. Uma pessoa mais velha tem uma rodagem muito maior do que a da gente, enquanto a gente tem de um pessoal mais novo. Então a gente está buscando estar interligado com pessoas de todas as faixas etárias, de diversos segmentos, que podem trazer algo de diferente para você. E aí que acontece o sentido da troca. Né? Porque o que eu sei eu posso estar me doando e também eu posso estar aprendendo, porque senão a gente se transforma naquela que as pessoas chamam assim, a gente se transforma numa pessoa copo cheia. Isso. Né? Que não tem mais o que aprender porque acredita que já sabe de tudo. E aí eu digo um exemplo, até água, se você deixar um copo cheio por muito tempo, essa água fica estragada. Né? Imagina a gente, né, com conhecimento. Então é importante que você fale assim, quando a gente entende que a gente precisa trocar, a gente algumas vezes precisa eliminar alguma coisa que não está mais funcionando, e aí a gente vai... Então, Thiago, isso já mostra o quanto que você é resiliente, né? Tem essa ousadia de também para coisas novas. E fala agora essa ousadia aí do Grupo Trimo, que já está no mercado, já nasce grande, né, para a gente conhecer um pouco mais dessa proteção do seu patrimônio. O Grupo Trimo, eu aproveitei ele para criar por esse mercado todo que eu tive, essa experiência toda em vários segmentos por onde eu passei. Né? Eu passei em telefonia muito tempo, telecom, foram quase 14 anos da minha vida em telecom. Tive uma passagem em uma seguradora, que isso daí fez eu olhar dentro da seguradora como Sim. Né? Em vez de ter o papel de consumidor, mas o que acontece dentro da seguradora para poder ter aquele benefício, aquele custo para o cliente, aquele investimento mensal que o cliente faz.
né? Tem algumas pessoas que acham que seguros é custo, outros pensam como investimento, eu penso como proteção. Interessante. Então, vamos lá. Alguns pensam como se fosse custo, aí o outro olhar como investidor, e aí você já vê como proteção. Então esclarece um pouco mais para a gente agora. Vamos pensar no custo. Tem muita gente que fala, o custo do meu seguro do meu carro. Isso. É bem comum a gente escutar reais. Isso. É o que a gente mais escuta, isso daí. Aí vamos para o outro lado. Tem outro que diz, eu estou investindo no seguro do meu carro porque eu estou protegendo ele. Certo. E aí vem a palavra proteção. Entendi. Aquela palavra proteção se você toda noite tu bota a cabeça no teu travesseiro, sabendo que teu carro, se acontecer qualquer coisa, ele vai estar protegido, ele vai estar E o quanto que vale essa tranquilidade, né, Tiago? Aí cada um tem o seu preço e o que acha que é importante para a sua vida. Imagina. Você algumas vezes, né, num estresse desse, exemplo, a gente está aqui. Né? E a gente estaciona o carro aqui na beira-mar. Imagina se a gente aqui tivesse preocupado com o que fosse acontecer. Será que o rendimento ia ser da mesma maneira? Eu digo sempre que sua produtividade está muito mais com o seu lado emocional do que para a sua capacidade em executar as coisas. Perfeito. Porque a partir do momento, vamos pensar, a gente não tem uma noite boa de sono, doente ou uma preocupação familiar. No outro dia, o nosso rendimento ele vai cair. O corpo é uma máquina inteligente. Então, a gente tem que saber com que a gente tem que eliminar hoje preocupações. Sim. São tantas preocupações que a gente tem no dia a dia, então a gente tem que eliminar essas preocupações. Então, o Grupo Trimo, eu fui pegando daqui por tecido de varejo, eu fui de uma grande rede de varejo, gestor de loja, então eu tive que pensar em soluções para que acontecia, porque o meu cliente dentro do shopping não entrava na minha loja. Então eu começou a se questionar por ser acostumado de um outro projeto, eu ir até o cliente, então eu esperar o cliente já é uma outra forma de trabalho. Então até nisso daí você tem que se adaptar à forma como você vai gerir sua equipe, como é que você vai formar novos gestores para entender que você ali é substituível. Entendi. Qualquer pessoa pode. Então o Grupo Trimo, eu fui pegando essas experiências, vivendo de cada um. E aí quando eu tomei a decisão de criar, eu disse, eu vou tentar colocar em prática tudo aquilo de que eu peguei, de que eu aprendi, do que eu recebi de informações do mercado, recebi de gestores. Tudo aquilo que foi uma escola, né, Tiago, para te trazer até aqui hoje, né? E cada dia a gente tenta, Romero, colocar algo diferente. Sim. O Grupo Trimo hoje, ele não é só seguros e consórcios, mas ele é de quê? Eu tenho meu cliente que fornece um serviço A. Certo. E eu tenho um outro cliente meu que fornece serviço B. Porque eu também não posso interligar essas pessoas. E aí fazer esse ecossistema, né? Um ecossistema de pessoas dizer, o Tiago tá lá, que ele pode arrumar uma solução para qualquer coisa. Tu já tá perto, né? Eu já tô perto, eu já tenho esse caminho, essa ponte, fica mais fácil. Se a gente for fazer uma analogia, isso é muito parecido com clínica. Né? Porque o paciente chega e aí faz o exame, né? Ele está sendo atendido pelo clínico geral, mas aí de repente ele está com um problema já em outra área mais específica. E dentro do próprio hospital, dentro da própria clínica, você já é direcionado para fazer o tratamento. E por que isso não pode acontecer, né, nos negócios? Exatamente. Né? Eu cuido da proteção, eu cuido da tecnologia, eu cuido da liderança, tudo isso, né, em um único lugar. É um conceito inteligente, Tiago, também inovador. A gente tenta trazer coisas que sejam diferentes. Eu digo sempre, o Grupo Trimo ele faz todo tipo de seguro. E o que não tiver, a gente vai tentar descobrir quem é que faz. Perfeito. Tem um produto que hoje a gente tem escutado muito no mercado, né, que são ataques cibernéticos. Eu acho que hoje, e a tendência mais para frente, é a gente escutar cada vez mais. Essa evidência é forte, porque eu acredito que umas 4 semanas atrás, a gente estava entrevistando aqui o gerente de TI da Coca-Cola, e ele falou que a Coca-Cola passou
por um ataque desse tipo. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer, não sabe como se proteger, principalmente, né, Tiago, nesse momento assim, né, dos negócios digitais. Então fala um pouco pra gente aí desse serviço que eu acredito que é bem pertinente para o momento. O seguro, que é o que a gente chama de seguro cyber. Seguro cyber. Cyber, tá? Tem alguns dados que são muito fortes que a gente precisa levar em consideração. Hoje o Brasil é o segundo país do mundo que sofre mais ataque cibernético, tá ficando forte. Atrás dos Estados Unidos. Entendi. Então isso já é uma preocupação. Com certeza. Para quem é empresário, para quem tem qualquer tipo que seja de negócio, que trate com dados, precisa ter essa preocupação. Isso. E olha como isso é importante, né? Nós aqui do CCE, que fazemos parte do Mobile Business, né, que é esse projeto onde a gente trabalha liderança, né, que você deu um exemplo aqui de liderança desde o início da sua carreira, né, também de vendas, de negócio, e a gente trata de tecnologia. Então, muitos empresários e participantes que vão passar por aqui, eles vão lançar a sua empresa, eles vão lançar suas startups, e a parte também de proteção, é importante que eles tenham essa informação para que não haja prejuízo, né? Porque eu escuto muito que as pessoas já começam a ter prejuízo, se questionar, mas sem saber como se proteger. Então, vejo, Tiago, que esse é um momento assim, de você compartilhar esse benefício desse serviço. Esse benefício, Romero, a gente hoje tem que entender da importância dele principal. Sim. Hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Isso. Né? Que a empresa é corresponsável por todo o armazenamento de conteúdo e informação de todos os seus clientes. Isso. Seja de clientes fornecedores, como clientes, os compradores em si. Né? E até os próprios dados sensíveis da própria empresa. Também, tá tudo... Também, a gente tem que pensar de uma forma geral disso daí. As empresas, o que é que vem acontecendo? Quando a gente sofre um ataque de hacker, certo? Vamos pensar que teve uma instituição financeira recente que foi divulgado nas grandes mídias que teve um ataque de hacker. E foram divulgadas várias e várias chaves Pix. Então ele não apenas invadiu, como ele externou dados sensíveis de terceiros. Então, olha só, já outra problemática, né? Ou seja, então é um conjunto. Isso. Uma empresa, por exemplo, eu tenho uma empresa onde eu tenho os dados sensíveis dos meus clientes. Onde é que eu estou armazenando? Se eu vazar algum dado desse meu cliente, o que é que pode acontecer disso daqui? Então, esse seguro ele vem para essa proteção. Certo, tá? entendi. Então ele vem, não é contratado para pessoa física. Tá. O Tiago, pessoa física, não pode contratar. Sim. Tem que ser uma empresa. Tem que ter o CNPJ. Tem que possuir um CNPJ. Tá? São para pequenas e médias empresas esse tipo de seguro. Para grandes empresas, aí a gente tem que fazer um outro produto mais personalizado. Certo. Aí alguma coisa que vai ser mais construtivo, né? Você vai... Mas hoje a gente fala que grandes empresas são poucas no Brasil, né? A gente trabalha mais com pequenas e médias empresas. É a base, é a nossa base. É a nossa base da pirâmide, está lá, né? Desse segmento. Então essas empresas, elas vão ter a proteção de um seguro protegendo o seu patrimônio, dados. Certo. Se eu tenho hoje, exemplo, uma loja, um e-commerce, se eu tenho um Instagram e eu utilizo, né, para minha empresa como um canal de venda, esse seguro também ele pode estar contribuindo? Boa pergunta. Esse seguro ele pode ser contratado. Certo. Tá? Existem várias administradoras hoje no mercado, seguradoras, na verdade, que trabalham com esse tipo de serviço. Algumas vai dar uma cobertura, outras vão dar outra. Então, a gente tem que entender qual é o mercado do cliente. Certo, tá? para poder... Se é a conta do Instagram, se ele perder aquela conta do Instagram dele, ele vai estar perdendo receita, vai estar perdendo faturamento. Algumas vezes é a mesma coisa de uma loja fechada, porque ali é o canal que ele tem com o cliente, né? Então... E aí existem módulos dentro desse seguro que eu posso botar, por exemplo, a cobertura de lucro cessante. Como seria para a gente... Lucro cessante seria a proteção financeira daquele prejuízo de onde ele teve daquele determinado período, que a seguradora vai estar fazendo um aporte até ser recuperado o funcionamento normal do seu serviço, né? Existem coberturas que são
podem ter e outras podem não ter. Por exemplo, seguradoras, elas não vão fazer a recuperação dos teus dados. Certo. Tá? Algumas vezes não consegue isso, né? Ela não vai custear a recuperação dos teus dados. Isso aí não vai estar. São riscos que a gente chama riscos excluídos da apólice. Tá? O que a gente não dá cobertura. Tô entendendo. Mas a gente tem que pensar mas ela vai fazer o monitoramento. Esse monitoramento seria uma forma preventiva? Preventiva. Ela está lá vendo se estão tentando fazer um ataque na sua empresa. E aí você já toma outras medidas. Perfeito. E aí ela pode sinalizar para a empresa, estão tentando. Pode ser um problema estrutural teu. Se for um problema estrutural teu, o seguro não vai cobrir. Ô, Tiago, eu fico imaginando a vida do empresário, né? O empresário já tem desafio com a equipe, já tem desafio com vendas, aí fala assim, e agora esse desafio, né, com a tecnologia, com esses ataques. No mesmo momento que é um desafio, né, também tem as soluções. Sim. Né? O importante que a gente, né, o nosso propósito de estar aqui é justamente esse, de passar essas informações. Porque se a gente ficar apenas apontando os problemas, né, e a gente não pensar nas soluções, eu digo que a função do empresário é o empresário que mais resolve o problema é aquele que mais cresce. Né? Aquele que mais se queixa, que mais fala da dificuldade, esse eu digo é o que mais se estressa e pouco cresce. Né? E esse, Tiago, esse é o objetivo do Mobile. Né? A gente reunir aqui mentores, né, que têm soluções para os empresários. Então, os empresários que estiverem aqui conosco no Mobile, ou seus gerentes, supervisores, eles vão estar aqui monitorados, né, orientados por profissionais que têm realmente experiência, né, e assim como você, são especialistas em cada assunto. E falando sobre mobile, falando sobre educação, para a gente conhecer também um pouco esse seu outro lado, fala para a gente qual é a importância, né? Você falou no início de capacitação, mas qual é a importância que você vê para o empresário parar para algumas vezes também se capacitar? É fundamental, acho que é a palavra-chave, né? Fundamental para qualquer sucesso é você deter o conhecimento. Perfeito. Então, a partir do momento que eu construí o Grupo Trimon, eu procurei estudar de algumas coisas que eu não tinha conhecimento. Imagino. Vamos para um exemplo. Como é a parte de relação de um consórcio, que é um braço do grupo, com o cliente final. Né? O que é que o consórcio pode trazer de solução? Então vamos estudar, vamos fazer cursos. Existem cursos, certificações, né, que é o certificado da ABAC, por exemplo, Associação Brasileira de Administradores de Consórcio. E aí então, você se capacitando. Faz o curso, faz a captação, tem lá. Para você ser corretor de seguros, você tem que fazer o curso da SUSEP. Você está lá registrado na SUSEP, com o seu número lá, que você realizou aquele curso da SUSEP. E quando acontece assim, vamos lá, eu escuto muitas vezes assim, mas Romero, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de parar, né, para poder estar estudando, porque a minha agenda é muito cheia, eu já tenho muitas funções. Você que é um empresário, você, né, tá comentando que você precisou parar para poder, né, e até hoje eu acredito que fala aí para o empresário. Até hoje, a gente tem que planejar. Perfeito. Eu acho que hoje as pessoas têm uma dificuldade imensa de gestão do seu tempo. Isso. Otimização de sua agenda semanal. Isso, tá? Isso. Você precisa elencar quais são as suas prioridades, elencar aquilo que você tem de desafios e objetivos para ser cumpridos durante a semana. Isso. Então, eu procuro fazer minha agenda uma semana antes. Então, eu tiro um determinado tempo do dia onde eu vou ter uma reunião com o marketing. Para poder traçar a estratégia de tudo que vai ser postado e vai ser tratado na semana seguinte. Porque é importante ter esse olhar global, né? Porque não é só a operação, né? Veja, tem o marketing, tem o financeiro, tem a tecnologia, tem a proteção, né? Então, de repente, se a gente não consegue ter essa trilha bem organizada, né? Algumas vezes a gente foca em uma área, né, Tiago? E esquece outra. É a famosa frase do lençol curto. Lençol curto, acontece muito. Então, eu procuro hoje otimizar a minha agenda muito desse formato daí. Eu tiro, por exemplo, segunda e sexta, que são dias
tem poucas reuniões Sim. de empresários, de clientes, tudo. Sexta-feira é um dia parado. Então, sexta-feira eu tiro o dia para poder ver uma questão financeira, ver como é que está algum grupo de consórcio específico que vai acontecer. Como a demanda é mais baixa, ali você já torna ele produtivo com Exatamente. Eu Perfeito. tento agendar uma reunião com o marketing numa sexta-feira. Entendi. Tá? Então, é questão de otimizar o tempo. E quando você me perguntou anteriormente a questão de capacitação, de estudo, tá? Hoje eu estou fazendo um outro curso. À noite, no horário que dá, no almoço, no intervalo da tarde. Mas é uma área técnica, uma área de gestão? É uma área técnica. Técnica. Tá? E principalmente voltado para esse tema. É um curso de segurança digital. Perfeito. E eu estou saindo da parte do conceito do seguro, que tem esse conhecimento, para ver na prática o que é que está acontecendo e o que é que eu posso unir disso daqui. Porque é uma tendência isso, né? É uma tendência, não né? Tem como a gente tem escutado muito no mercado a evolução tecnológica, né? das empresas. Das empresas. Quanto mais coisa eu estou fazendo para otimizar minha empresa... Então, por exemplo, eu estou finalizando para colocar o site no ar com um tipo de serviço específico que eu tive uma parceria com um empresário de um outro estado, de Minas Gerais, que a gente vai colocar em prática aqui, que vai ser divulgado no site. Então eu estava com o meu marketing, ajustando o site, vendo com outra pessoa, como é que eu vou subir essas tabelas que são atualizações semanais, como é que eu vou precificar elas. Processos e tecnologia, né? Para ter a margem de lucro. Então, essa semana a gente vai ter várias reuniões para ver como é que a gente pode otimizar esse tempo disso daí, chegar à planilha, precificar, subir para o site. Perfeito. Ser tudo que é automatizado, né? Existem outros projetos que também com esse de segurança digital que eu estou buscando e com outras pessoas do ramo de TI, a gente quer diversificar o seguro, Homero, porque hoje existe a figura do corretor. Certo. Mas quando a gente olha para o mercado, existe a grande parte das pessoas que não são corretores de seguro, que é o que a gente chama de produtores. É diferente, É diferente. Essa pessoa não tem um certificado para exercer o papel de corretor de seguros. Vamos fazer uma analogia, seria exemplo, eu ir no médico e receber uma prescrição médica e eu comprar um remédio diretamente na farmácia? Não, porque a farmácia é obrigada a ter um farmacêutico mas lá. Mas o balconista, imagina. Mas o balconista, vamos dar um exemplo do balconista chegar e te receitar um medicamento. Entendi, é muito perigoso. É perigoso. É a mesma coisa em relação... Vamos fazer uma analogia que chega a ser próximo disso daí. Não vamos generalizar. Existem produtores muito bons. Entendi. Que por estratégia dele não tem a necessidade deles quererem ser corretor. De fazer um curso. Mas muda. De parar um ano. Muda porque o corretor recebe um percentual e desse percentual ele fica para poder repassar para outra pessoa. Entendi. Para o cliente, né? Vamos lá. Qual seria a vantagem de eu ser atendido por um corretor e um produtor? Vamos pensar. O corretor é aquele cara que está assinando sua pólice. Certo. Está se responsabilizando por aquilo que você está contratando. Entendi. Ele ali tá colocando a sua... Atestando, né? De que aquele produto é a melhor solução para o cliente. Então, seria mais lucrativo, mais inteligente... Mais inteligente as pessoas fazerem o seu curso. Agora, quem está disposto a estudar um ano? É verdade. Para fazer um curso de corretor? É verdade. Então, são pontos, Romero, que as pessoas precisam entender que o estudo não para. Não para. Não para de jeito algum. Olha só, hoje com essa sociedade que a gente está, né, cada vez mais acelerada, né, querendo resultados assim mágicos, e a gente sabe que não existe. Ontem eu estava conversando com uma empreendedora e eu perguntei para ela assim, você está há quanto tempo aqui no seu negócio? Ela disse, eu estou há 11 anos. Eu disse, tá, e quantos gerentes você tem? Né? Quantos líderes você tem? E ela falou assim, Romero, eu não tenho. Né? Aí eu disse assim, então tá. 11 anos, né, levando a empresa nas costas. Né? Algumas vezes a gente fica cansado, algumas vezes a gente desiste. Aí foi quando eu fiz para ela assim, agora imagina se você conseguir formar uma pessoa em 3 anos. Né? Olha só, 11 e 3. Aí ele olhou assim, realmente faz sentido.
Tá? Então, esse é o projeto do Mobile. É você formar um líder a partir de 3 anos. Aí você fala assim, mas isso tudo, antes disso, é muito precoce. Né? É muito precoce. Então, a gente tem uma trilha aqui onde a gente trabalha empreendimento, negócio, tecnologia, vendas, operações, né? Então, a parte de legislação. Então, nos 3 anos, a pessoa vai ter uma visão completa. Você tem quantos anos de carreira, Thiago? 24 anos. 24 anos. A sua formação mostra tudo isso, né? Essa trilha que você percorreu com experiência, com conhecimento e até hoje, né? Passando por processos de formação. E por que não investir, né? 3 anos na formação de grandes líderes? Né? Isso que as grandes empresas fazem, né? E aí consegue multiplicar, consegue escalar, porque a empresa não fica nas costas. Tiago, você que é um grande líder, passou por grandes empresas e tem o seu grande grupo, né? Fala um pouco sobre isso, da importância da gente formar novos líderes para gerir o nosso negócio e a gente ficar fazendo aquilo que a gente é melhor. Eu vou usar o que aconteceu comigo. Olha só. Quando eu mudei de segmento de telecom para varejo, era um projeto novo de uma rede de varejo, de abrir lojas com conceitos totalmente diferente do que se era acostumado a ter no mercado, né? Essas lojas, infelizmente, fecharam, né? Fecharam por qual motivo? Por questões estratégicas da companhia. Isso não foi um modelo. Não era que não fazia mais parte do conceito. Certo. Para o momento. Entendi. Não estava mais lá dentro da operação do varejo para poder entender melhor, sim, mas eles fecharam isso daí. E eu escutei de outros gestores de loja dessa mesma rede, não me olhavam com a cara boa. O porquê disso daí? Por causa de que, por que foi contratar um gerente no mercado se tem tantos vendedores dentro de casa e por que não se deu a oportunidade dessas pessoas virarem gestores? Eu apenas respondia, eu disse, infelizmente eu não posso chegar aqui e lhe dar essa resposta porque não sou eu que contrato. Sim. Isso daqui. Se for me buscar no mercado, é por algum sentido entender o que eu tinha capacidade de assumir esse projeto. Ok? Mas aí, Romero, a gente vai vendo e vai acompanhando esses gerentes que faziam parte, que fazem parte dessa rede de varejo, e eu vou dizer a você que 90% deles tem medo de formar novos gestores. Interessante. Fala um pouco mais sobre isso para a gente poder esclarecer. As pessoas têm medo de capacitar outras pessoas com medo de perder a sua função. É verdade. Isso você olha muito, está muito latente hoje nas empresas. Eu não vou passar esse conteúdo aqui para fulaninho, porque fulaninho pode aprender mais do que eu e tomar meu lugar. De uma certa forma é um egoísmo, né? É um egoísmo e eu acho que isso é o pior erro que um gestor pode cometer. Isso. Como eu disse, eu tive grandes gestores. Isso. E uma das coisas que uma gestora minha me falou, disse, eu preparo você para um dia você estar no meu lugar. Olha só, olha que visão. Já é uma visão completamente diferente. Completamente diferente. Então, Romero, quando eu estava nessa rede de varejo, eu acho que foi onde eu tive a maior experiência de poder formar novos gestores. Então, vamos lá. Você viveu isso. Pegando essa tua experiência, compartilha aqui conosco. Vamos falar assim, qual que é a vantagem quando o empresário, o empreendedor, o gestor, ele entende isso, que ele precisa formar pessoas, né? Algumas vezes até para substituí-los ou ser melhor do que eles. O que é que o empresário ganha com isso? Primeiro de tudo, aquela pessoa já tem a cultura da empresa. Isso. Acho que é o principal dela, ela já tem a cultura de como é que a empresa funciona. Segundo ponto, essa pessoa está na base operacional. Tá. Não é? Ela não está no cargo de liderança, de gestão, ela está na base operacional do negócio. Certo. Então ela sabe na ponta as dificuldades que ela tem. Como as coisas acontecem, né? Para poder as coisas evoluírem. Perfeito. Então essa pessoa ela já vai ter uma bagagem de experiência de operações muito grande. E quando
o empresário vê que aquela pessoa tem um potencial, que aquela pessoa tem uma capacidade para ser diferente do outro, seja uma questão de liderança, de comprometimento com a empresa, de trazer algo a mais do que não se está trazendo, do que de não ter essa função, você só tem ganhos com isso. Só tem ganhos. Então, o empresário ele precisa entender que não é que porque ele está capacitando os profissionais dele que esse cara vai ser um concorrente dele. E ninguém prende ninguém, né, Thiago? Pode até um dia chegar a ser. Sim, sim. Mas eu garanto que essa pessoa ele vai ser sempre grata a esse empresário onde ele estiver, por ele ter ensinado tanto. Ó, você trazendo aí, eu lembrei agora de um cliente que eu atendi, né, através de uma mentoria de liderança em 2019. Ele é barbeiro. Olha só, um exemplo de um barbeiro. Ele estava há mais de 11 anos, né, trabalhando com barbearia. E quando eu fui fazer uma visita, ele tinha o melhor funcionário dele tinha saído. Ele estava praticamente arrasado. E aí a gente conversou, eu entendi que era um processo de liderança e foi muito simples quando ele entendeu que na empresa dele ele precisava ser sol para que ele fizesse as outras pessoas brilharem e não estrela. Porque a estrela é aquele cara que não faz o outro brilhar e está sempre no palco. Só tem espaço para um. Exato. Ele entendeu isso e semana passada ele estava tirando férias na Argentina. Enquanto isso, as 2 barbearias dele em Vitória e aqui em Recife rodando. Cada barbearia tem um líder. Ou seja, o que é que ele ganhou? Vamos dizer assim, liberdade. Sim. Né? Liberdade em poder tirar férias, né, de mais de 15 dias com a família. Então eu sempre falo que quando você investe, né, em liderança, onde você multiplica as pessoas do seu negócio, além do seu negócio prosperar, você também consegue ter qualidade de vida. Agora, se você me perguntar se isso foi fácil, se isso foi simples, se teve pessoas que saíram para abrir, sim. Mas isso acontece. Se tu estiver formando ou não, isso pode acontecer. Mas é melhor que aconteça você multiplicando as pessoas que estão ao seu lado. Isso que a gente entende, Thiago, que é liderança, né? Agora imagina, a gente trabalha liderança, aí a gente trabalha vendas, a gente também trabalha segurança, tudo isso em um curso chamado Mobile Business, né? Que você já conhece, a gente já teve várias reuniões, e se você pudesse compartilhar qual que é a tua visão como empresário desse processo, para que os empresários aqui de Recife, né, de todo o Pernambuco e até mesmo do Nordeste possam estar conhecendo esse projeto que existe lá no Sul. Desde 2018, essa mesma formação, esse mesmo tripé, já tem uma escola lá de líderes lá no Sul funcionando. Aqui ainda não existe e a gente está lançando. Então compartilha aí, Thiago, né, baseado na tua história, baseado no que você conheceu no Mobile, qual é a sua visão para esse projeto? Eu vou fazer uma analogia, Romero, com o curso de administração de que eu fiz. Vamos fazer um paralelo. Quando eu estudei administração, no começo dos anos 2000, a gente aprendia só teoria. Isso Acho mesmo. que você passou por isso também na sua formação. Sim. A gente aprendia teoria, a gente nunca aprendia a prática. A prática. Ninguém chegou lá dentro e disse, para ser gestor, você vai ter que fazer isso daqui, seguir esse caminho, você vai quebrar a cara aqui, você vai ter que atacar, você vai ter que recuar. É verdade. Você vai ter que ter uma balança, você vai ter que ter uma inteligência emocional. Sim, é desse jeito mesmo. Muito assim. grande. Né? Você vai saber que você vai ter vários estilos de liderança. Lembro bem, na cadeira lá de administração. Olha aí, você boa vai ter aluno. vários tipos de liderança que você vai colocar em prática qual que mais se assemelha a você. E aí, eu vejo como as faculdades, hoje, elas não preparam para o mercado. Elas preparam teóricos. Teóricos, isso mesmo. Principalmente pessoas que continuem ensinando a teoria. A teoria. Tá? A prática, não. E um gestor e um líder, ele passa por várias fases na carreira dele. Ou até mesmo dentro do próprio projeto. Sim. Eu tive uma experiência, quando eu estava nessa rede de varejo, antes de inaugurar a loja, a gente teve um curso em São Paulo,
com um professor de uma graduação muito forte lá em São Paulo, que ele era professor só para gestores e líderes. Bem focado, né? Bem focado. Isso em 2014. Então, falou desse curso de 2018, eu acredito que já tenha algo, né? Algo anterior a isso daí. Ele explicando, você dentro do ciclo de loja, você vai ter que exercer vários tipos de liderança. Sim. Pela maturidade de loja, pela maturidade de equipe, pela sua maturidade, pela maturidade do mercado, para você alcançar o melhor estilo de liderança para você ter o resultado. Algumas vezes uma dica dessa, né, Tiago, você muda a trajetória. E a gente, vamos fazer uma analogia desse liderança, e aí eu vou chegar no ponto do mobile, porque o mobile vai ser tão importante para isso daí. Quando a gente cria qualquer operação, ela é feita um recém-nascido. Ele é aquele bebê que a gente tem que dar 100% da atenção. Isso, até ela, né? E a partir daí, depois que ele sai bebê e começa a ser criança, a gente tem que passar todos os direcionamentos. Né? É desse jeito, a regra, pá, aqui, tudo direitinho. É verdade. Depois ele começa a ficar rebelde, adolescente. Olha aí, interessante. Ele fica adolescente, ele vai ficar rebelde, ele vai querer... A empresa vai querer fugir do seu controle. Vai querer ter autonomia. Vai querer ter autonomia e você não quer dar, você vai ficar aquele jogo do equilíbrio. Isso. E vai chegar a parte de maturidade, que já é a fase adulta. Adulta, que o negócio já está funcionando. Qual o tempo que vai ser cada um da empresa? Vai depender do seu negócio, vai depender de sua capacidade. Olha só. Não é? Eu acho que sua capacidade como um gestor, como um empresário. E aí, quando a gente trouxe esse conceito, que você me trouxe a ideia do mobile, eu já adotei como um conceito dele, a gente está fazendo com que as pessoas aprendam a lidar por esse percurso todo. Perfeito. Porque a partir do momento que a gente tem como conceito principal o término do curso da gente criar uma startup, essa startup ela vai estar passando por esse processo todo. Vai ser aquela criança que se transformou em adulto. Em adulto. Né? Com algo maduro. Maduro. Onde ele vai ter o apoio de vários profissionais de diversas áreas e segmentos para poder direcionar ele para qual o melhor caminho ele prosseguir com isso daí. Tiago, isso me permita, isso cada vez me deixa mais convicto desse convite, porque você deu uma aula de forma prática do que é o mobile. É justamente pegar esse seu projeto que algumas vezes está nascendo, embrionário, passar por todas essas trilhas e no final, né, a gente está aqui celebrando o sucesso, de todos, o sucesso de todos. Excelente, cara, excelente. E eu digo mais, Romero, para os mentores, né, a gente que vai fazer parte dessa mentoria, é muito importante que a gente também vai estar trazendo experiências para o nosso negócio. Com certeza, a troca. Porque pode ser que um profissional que está lá querendo se formar para ser um gestor tem um conceito de algo que às vezes o líder dele não escuta, ou ele tem medo de falar por líder e ser questionado. Então, a gente trazer a oportunidade para essas pessoas... ideias e conceitos vai ser muito proveitoso para o nosso negócio também. Uma evidência, o Marcelo Andrade, que esteve junto com a gente aqui da Baterias Moura, ele falou que na época da pandemia, né, com algumas restrições, a Bateria Moura precisou fechar algumas situações lá dentro. Internamente, né, como não estavam recebendo outras pessoas, alguns líderes começaram a desenvolver soluções da área de logística, que ele fala que até hoje ele recebe visita do Brasil todo. As pessoas querendo, qual foi essa tecnologia que vocês implantaram aqui? De onde vocês compraram tudo isso? Ele fez, não, foi aqui dentro. Né? Aqui dentro a gente desenvolveu isso aqui e hoje é um case no Brasil todo. Então, no mobile, isso que está falando, aqui dentro do CCE, aqui no mobile, vão surgir muitas novidades, muitas soluções. E a gente, como mentor, a gente vai estar perto também aprendendo, né? E podendo estar compartilhando essas soluções, né? Principalmente nesse mundo hoje de tanta mudança. Né? E principalmente, e aí puxando a sardinha um pouco aqui pro Grupo Trimo, a gente pensar a pessoa proteger aquilo que ele está criando. Com certeza. Seja a proteção, Romero, da construção da empresa dele, se algo sólido. A gente tem profissionais aqui para ver o plano de negócio, o Canva, de todo o projeto, tudo. Então, vão ter algo que a gente tem que pensar, a proteção, como é que vai proteger as pessoas que estão lá dentro? Não é? Como é que a gente vai proteger o teu produto?
de alguma forma, a tua cadeia de produção. Hoje de manhã, a gente estava batendo papo antes, eu visitei um cliente meu que ele tem uma fábrica de vinagre em Moreno. Sim, sim. E ele me fez uma demanda que eu estou quebrando a cabeça, ainda não levei a solução para ele não. E ele me explicando como é o processo de criação do vinagre. É uma bactéria. Olha só. É uma bactéria. A gente aprende em cada visita, né? Em cada visita. Hoje eu tive a oportunidade de provar vinagre cru. Olha só. O cheiro é horrível, mas o gosto é delicioso. E ele leva para as fábricas e as fábricas fazem o engarrafamento, né? Sendo que ele me pediu, Tiago, eu tenho um problema muito sério. E foi um dos motivos da minha visita lá a ele. Ele disse, eu tenho muita queda de energia por ser zona rural. E eu tenho um gerador que às vezes não suporta a capacidade da minha fábrica. Esse era o problema. Quando o meu gerador perder energia, se ela não voltar dentro de 30 minutos, a minha bactéria ela morre. E aí eu perco 5 dias até eu recuperar o fluxo normal de produção. Então, dentro desses 5 dias do cara que é o único fabricante de vinagre no Norte e Nordeste, ele para a produção e para a cadeia dele, ao redor dele, que depende dele para fornecer o vinagre. E ele levou essa demanda para você. E a gente está tentando, uma parte é o gerador, que a gente está vendo uma solução de investimento através do consórcio, que aí depois a gente pode marcar um outro bate-papo e explicar mais sobre o consórcio, que eu acho que tem muito a ver com o mercado hoje de soluções, de alternativas financeiras. Quando a gente fala seguro, o consórcio, a gente fazer essa relação. São soluções personalizadas, que protegem, né, Tiago? Acho que é isso. Proteção, né? Proteção, né? Seja proteção do crédito, seja proteção. Então a gente está tentando criar um seguro, identificar no mercado um seguro que venha proteger essa perca de produção dele nesse período, que seria um lucro cessante. Entendi. Sendo que o seguro só de lucro cessante não cobre a baixa de produtividade. Então, a gente está tentando no mercado encaixar... Olha o desafio, né, que você recebeu. Né? Um produto que a gente possa atender uma demanda dele ter um prejuízo. Não é um hacker que está invadindo e tirando, mas sim algo de um problema... É uma ameaça. É uma ameaça. Que aí tem que ter uma proteção, alguma segurança. Então, hoje, o mercado, Romero, ele está cada vez mais desse jeito. Então, quando as pessoas param, eu já sei de tudo. Eu não vou precisar mais estudar para fazer meu negócio crescer. Sim, é verdade. Eu não vou. Essas pessoas daí estão tardadas ao fracasso. Acontece. E é bom a gente deixar isso bem claro, né? Porque olha o quanto que a gente aqui trocou, né, ideias, né? A gente falou sobre vida, a gente falou sobre formação, negócios, tecnologia, até bactéria. Né? Então, esse é o mundo do empreendedor. Né? Quando a gente se limita apenas ao negócio em si, fica muito raso. Então, a gente tem que olhar de uma forma mais 360, né? A gente vender, né? Trabalhar a operação, proteger. Então, é tudo mais completo. Que aula hoje, tá, Tiago? Aqui, imagino vocês... Foi excelente, né? O bate-papo. Vocês que estão aí nos acompanhando, né, tiveram essa oportunidade de conhecer, né, de forma mais global, né, os serviços, o Tiago Ramos, e aproveitar esse momento como um espaço para uma mensagem final sua. Né? De antemão a gente já agradece a sua participação, o seu tempo, né, de estar aqui conosco, também essa parceria em você ter aceitado, né, o convite do Mobile Business para trazer toda essa sua experiência para os nossos participantes. Então fica com você esse momento aí de mensagem final. Eu costumo dizer que a gente não pode esperar com que os outros tragam a nossa solução. Não é? A gente tem que buscar incansavelmente soluções para superar nossos desafios, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Então, quando a gente consegue encontrar essas pessoas que estão ao nosso redor, que podem ser um apoio para a gente, que podem estar incentivando, que podem estar ali mostrando que é possível, que é capaz de você superar, eu acho que isso é muito gratificante. Né? As pessoas hoje são muito individualistas. Né? A gente pensa mais... as pessoas procuram pensar mais no seu umbigo do que pensar num todo, numa sociedade, né? Hoje a gente fala muito de extremismo, de coisas que acontecem. Sim. Né? E se a gente parar e a gente trabalhar de uma forma em conjunto,
alternativas, soluções, a gente sempre vai encontrar uma solução para aquele problema. Acho que só não tem solução para a morte. Mas o restante a gente tem alternativas e caminhos que a gente pode solucionar. Essa é a ideia da união. Exatamente. Né? Por isso que o Mesa CCE, a gente tem esse nome. Porque para essa mesa estar em pé aqui, ela não fica em pé apenas com um pé. Então são 4. Exato. Para poder se equilibrar. E essa mesa, sem nós dois aqui hoje, ela não seria nada. E sem você também. Então, sozinho a gente pode chegar rápido, mas para ir mais longe, a gente precisa de todas essas partes. E você faz parte desse projeto. Gostaria de agradecer a sua audiência, tá? E aproveita aí, compartilha, comenta, para que mais pessoas sejam atingidas por essa informação. Então, muito obrigado e fique aguardando aí os próximos episódios.